Aleluia. Glória a Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero que você abra em Salmo 23, versículo 3. Salmos 23, versículo 3. Fala o seguinte: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Aqui é um clamor, é uma oração, que a resposta dela também está disponível para mim e para você, amém? Senhor, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Agora eu quero que a gente divida esse versículo em duas partes, ok? Para ficar um pouquinho mais claro. O começo dele começa assim: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. E a segunda parte dele fala o seguinte: por amor ao teu nome. E eu quero iniciar aqui começando do fim para o começo, ok? Do final desse versículo para o começo. E o final dele fala o seguinte: por amor ao teu nome. Quem é que ama Jesus? Com muita convicção. Quem é que ama Jesus? Eu amo Jesus. Nós estamos aqui porque nós amamos a Deus. E a primeira vontade de uma pessoa, quando ela encontra o Senhor, é fazer coisas para Deus por amor ao nome dele, ou não é? Quando você encontra o Senhor, você fala assim: eu fui comprado por um preço que não tinha como pagar. Jesus pagou uma dívida que eu não tinha como pagar. Eu fui encontrado por esse amor, então a única resposta que eu posso dar para o meu Senhor é fazer algo em troca. É a primeira sensação, eu falo isso por mim mesmo. Quando eu realmente me firmei ao Senhor, eu falei assim: tá, agora que eu amo a Deus, como que eu posso amar com as minhas atitudes? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me mover, que prove, ter ações que provem o meu amor verdadeiro com Deus. E essa é a vontade de todo aquele que encontrou Jesus. É realmente dizer assim: olha, que as minhas ações amem a Deus. Como que eu posso fazer coisas para mostrar que eu amo realmente ao Senhor? Como que eu posso tomar atitudes para mostrar que eu amo realmente a Deus? Qual que é o meu próximo passo? Qual que é a forma de viver? Qual que é a minha próxima prática que eu tenho que mudar? O que eu fazia antes que eu preciso mudar agora? Isso é uma coisa, uma característica natural daquela pessoa que encontrou ao Senhor. E a gente começa a fazer coisas: Senhor, por amor ao teu nome, eu quero viver em santidade. Senhor, por amor ao teu nome, eu quero ser mais parecido com você. Senhor, por amor ao teu nome, eu sirvo aqui na igreja local. Por amor ao teu nome, eu prego o evangelho. Esse é o desejo de todo cristão. Por amor ao teu nome, Jesus, nós fazemos todas as coisas. Por amor ao teu nome, Senhor, eu faço o que eu faço. Esse é o primeiro desejo de todo cristão: é amar de volta a Jesus com as suas ações. Agora, você já parou para pensar por que muitas pessoas que começam com esse discurso, começam com esse coração, uma vez que aceitou a Jesus, passa 3 meses, passa 6 meses, ou passa 1 ano, e aquela pessoa que estava tão intensa, tão incendiada, tão apaixonada pelo Senhor, dizendo: Senhor, eu quero mudar o mundo por amor ao teu nome. De repente você olha essa pessoa desviada. De repente você olha essa pessoa que não está mais amando a Jesus. De repente você olha essa pessoa e essa pessoa está no mundo de novo. Mas você fala assim: como que isso pode acontecer? Essa pessoa, há 3 meses atrás, essa pessoa há 1 ano atrás, ela estava tão incendiada, aqui na igreja ela estava levantando as mãos, ela estava clamando ao Senhor. Como é possível uma pessoa que estava dizendo que ia fazer todas as coisas por amor a Deus ter desviado? Será que ele não encontrou Jesus de verdade? E a gente começa a se questionar, O que aconteceu para que aquela pessoa não estivesse queimando por Jesus mais? O que aconteceu? E a gente começa a calcular e tentar achar razões do motivo que talvez essa pessoa tenha se desviado por isso, por aquilo. E a nossa cabeça não entende muito bem o que aconteceu para que essa pessoa não continuasse tão incendiado pelo Senhor. E às vezes até no final dessa trajetória de querer, Senhor, por teu nome, mudar o mundo e fazer coisas, essa pessoa, por mais firme que ela seja em querer expressar o seu amor a Deus com atitudes, ela pode chegar no final da vida dela, e por mais que ela não se desvie, mas ela pode chegar no final da vida dela e ser encontrada pelo Senhor, e Deus fala o seguinte para ela, em Mateus 7, do 22 ao 23.
Essa pessoa que deseja demonstrar o amor para Deus com as suas ações, ela pode ser surpreendida pelo Senhor com essa frase: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome eu não expulsei demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então eu lhe direi abertamente: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, porque vós que pratiquei a iniquidade. Jesus está dizendo o seguinte: olha, você pode passar a vida inteira fazendo coisas em meu nome. Você pode passar a vida inteira fazendo coisas por amor ao meu nome. Você pode passar a vida inteira falando assim: Senhor, eu não expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu não fiz boas ações em teu nome. Ou Senhor, eu até mudei algumas atitudes por amor ao teu nome. E no final dessa trajetória, depois de tanto esforço, depois de tanto desgaste, Deus ainda pode virar para você e falar o seguinte: espera lá, quem é você? Espera lá, quem é você? Apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Vão para longe de mim, porque eu nunca te conheci. E aqui fala que Deus vai falar abertamente, né? Então eu lhes direi abertamente, sem vergonha, sem receio: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade. Agora, o que isso significa para nós, meus irmãos? Se a primeira coisa que nós queremos fazer para Deus é amá-lo de volta com as nossas ações, só que aqui a Bíblia fala que as ações que nós entregamos a Deus não é aquilo que Ele mais deseja de nós. Uma performance, um agir não é aquilo que garante que nós sejamos conhecidos por Deus. Então você ser uma boa pessoa não é o que garante que Deus vai virar para você e falar: olha, eu me agrado de você. Fala para a pessoa aí do seu lado: olha, não é porque você está perfumado que Deus se agrada de você. Tem gente que você vai falar pela fé, tem gente que você vai falar pela fé. Sabe, esse versículo ele expressa muito bem o porquê que nós, muitas vezes, por mais que bem intencionados, nós queremos fazer coisas para Deus, mas Deus ele não está desejando, em primeiro lugar, o nosso muito fazer a Ele, como uma expressão de amor. Mas Deus, eu vou ler aqui com vocês, nós vamos chegar nessa conclusão junto. Deus ele deseja ser o seu início, o meio e o fim da sua caminhada. Deus é aquele que inicia a sua caminhada com Ele. Deus é aquele que quer continuar te fortalecendo na caminhada. E Deus é aquele que no final das contas, quando você se encontrar com o Senhor, Ele quer te abraçar e dizer: entra na alegria do seu Deus. 1 João 4,19 fala o seguinte: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O que significa isso? Significa que nem o seu amor por Deus é por você mesmo, nem o desejo de você estar aqui hoje amando ao Senhor é pela sua própria vontade. Mas o Deus está dizendo o seguinte: olha, você só consegue até me amar de volta porque eu um dia amei você. Você só consegue me amar de volta como eu gostaria, porque um dia eu paguei um preço por você. Então até para você se achegar a mim, até para você poder dizer que me ama, você só pode, porque antes de você fazer isso, eu já te amei primeiro. Então a nossa vida em Deus, ela não começa quando você acha que toma uma decisão levantando a mão, dizendo assim: eu escolho esse Senhor. Mas a nossa vida em Deus começa nele, quando Ele inicia pagando o preço, dizendo assim: eu escolho você. Então a nossa vida com Jesus, não somos nós que temos essa autonomia de levantar e dizer assim: ah não, eu escolho, não escolho, eu escolho, não escolho. Nós só podemos tomar uma decisão porque Ele nos amou primeiro. Em Gálatas 3, do 1 ao 3, fala o seguinte: ó Gálatas, aqui é uma advertência ali para a igreja em Gálatas. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos, tão tolos, tendo começado pelo Espírito, agora você quer finalizar pela carne. O que ele está dizendo? É o seguinte:
Você recebeu a fé em Cristo Jesus porque você era uma boa pessoa? Você recebeu a fé em Cristo Jesus? Você foi aceito por Deus pela sua prática da lei ou pela fé? Só que aqui os irmãos em Gálatas, eles estavam fazendo uma prática que eu e você muitas vezes somos tentados a fazer. Nós começamos pela fé, que Deus pode transformar a nossa vida, que o Espírito Santo está em nós. E nós queremos continuar a vida com Cristo pela nossa própria força de vontade. E nós queremos continuar o nosso relacionamento com Deus, não porque eu sou bom. Eu quero ser mudado pela minha própria força. E aqui Paulo, ele desce uma advertência para a igreja, dizendo assim: olha, vocês são tão tolos assim, que tendo iniciado pelo Espírito, agora querem continuar a vida em Deus pela carne, pela sua própria força. É impossível. Meu irmão, a sua vida com Jesus, ela foi iniciada pelo Espírito Santo, e ela precisa ser continuada com a ação do Espírito Santo na sua vida. Não é possível nós continuarmos a trajetória com Deus pelas nossas próprias forças. Não é possível você ser transformado, você ter uma vida nova pela sua própria força. É isso que Paulo está advertindo aqui. Ele está dizendo assim: você quer ser transformado, você quer ser parecido com Cristo, mas para isso você precisa do agir do Espírito Santo em você. Assim como o Espírito Santo trouxe você da morte para a vida espiritual, é Ele que vai continuar o trabalho na sua vida. Provérbios 3, 6 fala o seguinte, Provérbios 3, 6: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Aqui ele está dizendo o quê? Meu irmão, que você apresente diante de Deus os seus caminhos, para onde você tem ido, o que você tem traçado, os seus sonhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não é você. Não é você. Apresenta diante de Deus os teus caminhos, e Ele é o responsável por alinhar, endireitar as nossas ações erradas. Ele endireitará as tuas veredas. Ele que corrige os nossos caminhos. Ele que tira os caminhos errados da sua vida. Ele que produz uma mudança de rota. Ele produz isso. João 16,13 fala o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele te guiará sobre toda a verdade. Você consegue entender? Não é você mesmo que vai correndo atrás da verdade. Não é você mesmo que vai dizendo assim: não, agora eu entendi, agora eu sei como é que é, agora eu sei o que tenho que fazer, agora eu sei como eu tenho que mudar, agora eu sei as coisas verdadeiras, antes eu não sabia. Não. Ele está dizendo o seguinte: Ele vos guiará em toda a verdade. Quem te guia pelo caminho de integridade, quem te guia pelo caminho da palavra de Deus, quem te guia pela direção do Senhor, é Ele, é a atuação dEle na sua vida. E por último, Filipenses 2,13 fala assim, Filipenses 2,13: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque Deus é que opera em vocês, tanto o querer a Deus, como o eu posso continuar amando a Deus. Deus que opera em vocês, tanto o querer, como o poder de realização. O que significa isso? Sabe aqueles pecados que muitas vezes nós lutamos? E aí, esse desejo de querer santidade, a Bíblia está dizendo, é Ele que opera em você o desejo da santificação. Mas também é Ele que opera em você o poder de vencer esse pecado. Ele gera o desejo de você viver uma vida nova. E Ele produz o suficiente, o poder para você viver uma vida nova. Ele. Se tudo é feito por Ele, se tudo é iniciado por Ele, se tudo é sustentado por Ele, e se eu sou nutrido por Ele, acho que a pergunta que ficou na minha cabeça, e pode ter ficado na sua, é: qual que é a minha participação então?
Qual que é a minha atuação como ser humano então? Se o amar a Deus é Ele que produz na minha vida, se o continuar amando a Deus é Ele que produz, se a mudança na minha história é Ele que produz, se a mudança dos meus caminhos é Ele que produz, se o desejo de amá-lo é Ele que produz, se o poder de realizar e continuar amando a Ele é Ele que produz, onde está a participação humana nisso? Qual que é a minha participação? Isaías 48:17 fala assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. A participação humana nesse relacionamento com Deus é deixar ser guiado por Ele. A participação nossa nesse relacionamento de transformação com o Senhor, de santificação com o Senhor, é se permitir ser guiado por Ele. O ser humano, ele pode resistir à atuação da vontade de Deus, ou ele pode se render e permitir ter uma vida mudada por Deus. O que resta de ação humana nesse relacionamento é deixar ser guiado por Deus, é permitir ou não ser direcionado pelo Senhor, é deixar que Deus te sustentar ou não, é deixar Deus te fortalecer ou não, é deixar Deus te encher ou não, é deixar Deus te santificar ou não, é deixar Deus aumentar a intensidade do paixão e do amor pela palavra ou não. O que resta para o homem nesse relacionamento é deixar ser guiado por Deus. O problema é que muitas vezes nós buscamos fórmulas de como Deus espera que nós ajamos, que nós venhamos agir. Então a gente olha a vida de alguém e fala o seguinte: aquela ali é uma forma de se viver, e eu vou viver daquela forma. Ou eu olho a forma de alguém se apresentar e eu falo: não, é assim que tem que ser, eu vou lá. Qual que é a forma? Às vezes até como orar, nós pegamos uma fórmula, não é? Uma performance. Como que se deve orar? Deixa eu olhar aqui quem está orando. Tem que levantar a voz. Então essa é a fórmula que Deus escuta. Ou até orar pelos outros, orar por cura. A gente vê como que essa pessoa aqui está orando por cura. Dessa forma? Então eu vou pegar essa fórmula aqui e agir assim. Às vezes nós buscamos fórmulas de como Deus possivelmente espera que nós venhamos agir. Mas na verdade isso está mostrando no nosso coração o fruto da independência, quando Deus na verdade não deseja atitudes, mas deseja um relacionamento primeiro. Nós buscamos fórmulas para andarmos sozinhos, quando Deus busca relacionamento. Porque nós somos ensinados com a nossa vida que a maturidade é quanto mais coisas eu consigo fazer sem a ajuda de ninguém. Não é? Meu filho está ali, 1 ano e 2 meses, 3 meses. A gente ensina assim a pessoa, né? Não, come aí, você sabe comer sozinho. Não, faz tal coisa, sabe fazer sozinho. E nós somos ensinados a isso. Que quem faz as coisas sozinho, quem consegue produzir algo sozinho, quem consegue fazer uma mudança sozinho, não, essa pessoa aí é responsável. Essa pessoa aí é uma pessoa adulta. Não é. Não, ele é adulto, deixa que ele se vira. Nós temos essa tendência humana de nivelar as pessoas, a maturidade delas, por quanto elas conseguem assumir sozinhas. Mas o reino de Deus, ele não está, esse não é o sistema do reino de Deus. Ele não está dizendo que você precisa aprender uma fórmula de como viver o Evangelho, uma forma de como ser cristão e dizer assim: Jesus, agora eu já aprendi, deixa eu caminhar sozinho. Deus, ele deseja todos os dias o seu relacionamento com você. Deus, ele não deseja a sua atitude. Sabe quem procura uma fórmula sem relacionamento? É o que nós chamamos de religião. A religião, ela vira para você e fala o seguinte: faça isso, faça aquilo. Você deve agir desse jeito se você for crente. Você deve fazer dessa forma se você for cristão. E no fim você vai ouvir do Senhor: afaste-se de mim porque eu não te conheço. Porque um relacionamento com Deus é o que Ele mais anseia. Só que a religião te apresenta um quadrado, um conceito de fórmulas dizendo: haja desse jeito. E Deus do outro lado te buscando e perguntando: eu quero caminhar com você desse jeito. Quando você encontra verdadeiramente ao Senhor, Jesus fala o seguinte: vamos fazer juntos dessa forma. Vamos juntos por esse caminho. Vamos
juntos vencer esse pecado. Vamos juntos trabalhar por uma casa restaurada. Vamos juntos trabalhar no seu caráter. Deus não fala, vai e seja diferente. Deus fala, vamos juntos trabalhar em você. Deus é o Senhor que nos guia. Nosso Deus é o Deus que deseja nos guiar. Não existe independência na vida com Jesus, mas é uma constante estado de dependência para Ele. E agora eu quero que, lembra que a gente dividiu os versículos? Vamos voltar agora para a primeira parte do versículo, Salmo 23, 3. Salmo 23, 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Antes de você, meu irmão, querer caminhar pelas veredas da justiça e fazer coisas por amor ao nome de Deus, aqui esse versículo ele expressa perfeitamente a vontade do Senhor. Ele fala, Senhor, eu desejo ser guiado por você para caminhar nas veredas da justiça, aí sim, por amor ao teu nome. Não existe sentido você fazer ações que espera que Deus receba sem um relacionamento guiado por Ele. Deixa eu trazer um exemplo aqui, quero fazer uma ilustração. Eu preciso de um voluntário aqui, por favor. Pode ser um dos meninos ali atrás que estão de pé. Um voluntário. Rapidão. Vai, garoto! Ser voluntário. Bom, você vai ser. Tá todo mundo vendo aí? Então bora lá, fica aqui. Então, ele aqui vai ser a pessoa número 1 e eu vou ser a pessoa número 2. Vamos ler aqui a ilustração. Fala o seguinte: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Então eu quero usar essa ilustração aqui de uma pessoa cega. Eu já trabalhei várias vezes com pessoa com deficiência visual, com pessoas cegas, e é um exemplo maravilhoso. Então faz de conta que você é um cego aqui agora, certo? Você está vendo eles? Não. É isso aí. Eu não sei. Então, imagina, me dá essa cadeira aqui, Rubinho. Você consegue pegar aquela cadeira ali, por favor? Pegou bem o personagem. A ilustração 1, certo? É o seguinte: uma pessoa está sentada, certo? Está sentada, você não está me vendo, certo? Está me vendo? E o guia vem assim: olha, o caminho que você deve andar é esse aqui, é por aqui que você tem que fazer, ó. Aí você desce essa escada aqui, e aí você vira aqui. E aí se você for reto, você consegue sair lá na saída. É assim que um guia deve agir? Não. Mas às vezes a gente olha e acha que ser guiado por Deus é assim. Ah não, Deus vai direcionando aqui, ó. Ah não, eu ouvi uma voz de Deus e Deus está me mandando ali, ó. Só que você está ali sentado. Isso não é ser guiado verdadeiramente por Deus. Ou a segunda ilustração. Vai caminhando ali. Pode caminhar. Às vezes a gente age assim. Pode parar, certo? Por favor. A gente age assim. Deus atrás como um guia e você na frente, todo descabeçado. Não, é aqui, é pra cá, é pra cá, é pra lá. Tateando, tateando. E a gente acha que o ciclo de errar e aprender é o que é ser guiado por Deus, mas não é. Ser guiado por Deus é caminhar em obediência a Deus. Você não precisa cair e levantar, mas você precisa ouvir a voz do guia. Então essa ilustração também está errada. Pode vir aqui, por favor. Chegou. Então vamos lá. Então imagina que eu estou aqui e a terceira ilustração é essa. Ó, você é cego, tá? O que você vai fazer?
Você vai descer por essas escadas aqui. E aí você vai, desviar da piscina que está aqui no meio. Depois você vai desviar daqueles meninos ali tudo. E você vai correr até o final. Entendeu? Essa é a instrução. Consegue fazer? Às vezes a gente acha que ser guiado por Deus é assim também. Não, Deus me deixou a palavra aqui. Aí eu leio a palavra, Senhor, eu já sei como que deve fazer. Mas você, aqui na palavra de Deus, é como se fosse a voz de Deus falando. Caminha por aquele lado, caminha por outro, faz daquele jeito, faz daquela maneira. Só que o simples fato de ler a palavra de Deus não é ser guiado por Deus nessa palavra. O ouvir a palavra de Deus, ou até o desejar querer fazer tudo isso aqui que está na palavra, não é ser guiado por Deus. Agora, a última ilustração aqui é como se deve verdadeiramente guiar uma pessoa cega. Então, como que funciona? Eu sei disso. Minha primeira ação com uma pessoa cega foi levar eles na Cachoeira da Sabesp. Então, imagina, foi uma aventura. Como que é instruído? Como que é o treinamento para guiar uma pessoa cega? Você fica com o braço aqui e o deficiente visual ele pega no seu cotovelo, a outra mão, com o seu cotovelo. E aí o guia, ele vai guiando a pessoa por onde ela deve andar. Ela vai na frente, ela vai direcionando, e ela fala, agora você desce, agora você sobe. Isso aqui é ser guiado por Deus pelas veredas da justiça. Não é Deus atrás e você correndo na frente, não é você somente com a palavra e Deus instruindo você, mas é você deixar ser guiado por Deus. Deus aqui e você sendo guiado por Ele. Deus aqui e você sendo guiado por Ele. Isso é ser guiado verdadeiramente por Deus. Uma forte salva de palmas aqui. E o tema dessa ministração é até sugestivo. Ele fala assim, como um cego no caminho da verdade. Às vezes a gente acha que não enxergar é uma deficiência, é uma coisa ruim, não enxergar espiritualmente falando. Tá? Só que, às vezes, o que Deus deseja é que você realmente não veja o cenário. Às vezes, o que Deus deseja de você não é que você seja tão opinado assim. Às vezes, o que Deus espera de você é que você se permita ser guiado como um cego para o lugar onde Ele deseja. Sabe, o fazer a vontade de Deus é se permitir ser guiado por Ele. Sabe as tentações que você precisa vencer? Ele não está te mandando ir vencer, Ele está falando, vamos vencer juntos. Amém. Sabe os desafios que virão hoje, o que estão aí já, ou desafios do amanhã? Deus está falando o seguinte, nós vamos vencer isso juntos. E como que eu posso então, Gabriel, ser na prática guiado por Deus? Meu irmão, é que a cada desafio você pare e fale assim, Senhor, eu preciso da tua atuação na minha vida. Senhor, para esse próximo passo, eu preciso do Senhor. Senhor, para vencer isso aqui, eu sei que eu preciso vencer isso aqui, eu preciso do Senhor. Senhor, até para te amar mais, eu preciso do Senhor. Toda vez que nós nos humilhamos na presença de Deus, nós estamos permitindo ser guiados por Ele. Deus, Ele não deseja que você vá e conquiste o mundo, mas Deus deseja que você, com Ele, juntos, conquistem o mundo. Sabe, meu irmão, Deus é aquele que te fortalece, o Espírito Santo é aquele que fortalece dentro de você, para que você tenha o conhecimento de toda a verdade. O Espírito Santo é aquele que vai te guiando, te direcionando, te fortalecendo, te sustentando, te alimentando durante a jornada cristã. E não permitir ser guiado por Deus é o que faz muitos cristãos naufragarem na fé. Porque eles querem, por amor ao nome de Deus, fazer coisas com a própria força de vontade. Só que, assim como Paulo falou a Gálatas, vocês são tão tolos que, começando pelo Espírito, vocês querem continuar agora pela própria força. Sabe, o caminhar com Jesus é nós dependermos dele todos os dias. Você dependeu ontem, você depende hoje. Você dependeu para tomar uma atitude ontem, você depende dele para tomar uma atitude hoje.
E esse é o caminhar de dependência de Deus. É isso que garante que você vai sim, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, continuar sendo guiado pelo caminho, a verdade, por amor ao nome de Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé. Salmo 48, 14. Salmo 48, 14. Fala o seguinte: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Aquele que te manda ir, meu irmão, ele está indo junto com você. Aquele que te ordena ter uma vida transformada, um caráter transformado, ele que quer moldar o seu caráter. Então, aquele que é poderoso, nosso Deus, e que Ele é um Deus eterno, digno de toda honra e glória, Ele será o seu guia, o meu guia, até o fim dos séculos. Amém? E agora nós vamos partir aqui para esse momento do batismo. E eu queria que a gente construísse aqui juntos uma adoração ao Senhor nesse momento. Amém? Então, enquanto o Lincoln ele canta um louvor aqui, eu queria que a gente construísse esse momento aqui juntos, amém? Então que você começasse a exaltar o nome do Senhor, começasse a adorar a Deus, porque hoje nós veremos pessoas aqui que decidiram viver uma vida inteira agora com o Senhor. Não foi só um poder levantar a mão e dizer eu aceitei Jesus, mas não, publicamente, estou dizendo, eu quero viver com o Senhor eternamente. Amém?